E aí eu comecei na igreja, e igreja evangélica dá muita oportunidade para as pessoas. Qualquer criança evangélica prega, qualquer adolescente canta, porque nós damos oportunidade. Por isso a fé evangélica é uma fé mais viva, né? As pessoas se interagem mais. E aí eu fui para a escola dominical, a igreja tinha uma escolinha dominical para ensinar as pessoas sobre a Bíblia, e eu comecei a aprender. Eu era muito curioso também, tão curioso era que eu tomei o apelido de Santo Agostinho. Na primeira reunião que nós fizemos, eu perguntei, falaram, pode perguntar o que vocês quiserem. Eu levantei e falei, de onde veio Deus? Aí já me chamaram Santo Agostinho. Eu falei, quem que é Santo Agostinho? Mais tarde, né? Hoje eu sou mestre em teologia, formado. Descobri que Santo Agostinho, um santo católico, foi um dos pais da igreja cristã, e ele era extremamente curioso. E a minha curiosidade, eu queria saber de onde vinha Deus. Ninguém tem essa resposta, né? Então tudo isso moldou a minha vida, e quando me deram a oportunidade para falar no púlpito, como eu já dava aula de escola dominical, de catecismo, eu já tinha conhecimento da Bíblia. Então eu comecei a falar com muita facilidade. E aí você falou com facilidade na igreja, mais oportunidade te dão. E tudo começou assim. Com 17 anos de idade, eu já corria o interior de São Paulo pregando nas igrejas, né? Me casei com 19, com a doutora Edileuza, que é a minha esposa, minha eterna namorada. Ela com quantos anos? Ela tinha 18, eu tinha 19. Esse ano a gente completa 27 anos de casado. Caramba, né? Muito novo. 27 anos de casado, graças a Deus. Tivemos 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. Agora nós temos a netinha Aurora. Já é avô. A Aurora, que é linda. A Aurora tem 12 mil seguidores já no Instagram dela. Nossa, chupa a mandíbula. Chupa aí, mandíbula. Mandíbula tem quantos? Eu não posso divulgar meu Instagram. Não pode divulgar. Ele é um cara que... Eu não, mas não é menos, não mostro a face. Seria menos do que isso? Do que 12 mil ou mais? Se eu divulgasse? Eu acho que ia estar por aí. Não. O seu real. Bem menos. Não, bem menos. Bem menos. Tá, ele é muito querido, né? Então, e tudo começou assim. As igrejas começaram a me dar oportunidade, começaram a me chamar, né? Na Assembleia ainda? Sempre na Assembleia. E aí eu tive uma outra experiência que foi transcendental, e essa mudou minha vida para sempre. Eu tinha 19, 20 anos de idade, chegou um novo pastor na nossa cidade. Havia acontecido uns problemas na igreja. Todas as igrejas têm problema, todas as comunidades têm problema. Igreja é família que não tem problema, né? Só que esse problema mexeu com a estrutura da igreja, a igreja ficou quase vazia. Eu me casei com 19, com 20, no final desse ano, logo que eu me casei, 4 meses depois eu fui consagrado a diácono da igreja. Então já era diácono, já era um obreiro da igreja. E o pastor que chegou novo, que era um pastor lá do norte, pastor bem matuto, ele reuniu o grupo de obreiros que tinha, nós éramos 5, 6 diáconos só. Ele falou, olha, eu acabei de chegar na cidade, eu sei que aqui aconteceu uma confusão aí, a igreja está vazia, mas estou cansado, quem de vocês aqui é o pregador? Aí todo mundo apontou para mim. Quando apontaram para mim, eu disse, não, eu não, pastor. Ele falou, por que não? Eu falei, não, porque nós estamos passando um problema na igreja aqui, tá todo mundo com vergonha de ir na igreja, né? Saiu um escândalo aqui. Ele olhou para mim assim, ele falou, você é um homem de Deus? É um termo que a gente usa na igreja, né? Ou você é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Eu falei, eu sou um homem de Deus. Ele falou, então prove e venha no culto hoje preparado e traga uma palavra de fé para a igreja. Quantos anos você tinha? 19 anos. 19 não, 20 anos já na série. Isso foi domingo, umas 4 da tarde. Fui para casa, morava numa casinha de 3 cômodos, já eu e minha esposa, né? A Karen não tinha nascido ainda, era só nós dois. Eu falei, amor, o pastor me desafiou a pregar hoje. E você sabe como é que tá a igreja. Então você entra aí no seu quarto, fica aí, eu vou ficar aqui na sala orando. Porque eu preciso que Deus fale comigo. Eu dobrei meu joelho, Vilela. Coloquei um aparelho de som, a gente chama de toca-fita. Você lembra do toca-fita? Claro. Coloquei um toca-fita da Sony, né, que era o O da época. Né? Coloquei um cantor, uma fita cassete de um cantor gospel chamado Vitorino Silva. É um monstro da música gospel, já é um ancião, deve ter já mais de 70 anos, mas é um tenor, Vitorino Silva. E quando o pastor Vitorino começou a cantar no louvor, eu estava ajoelhado com o braço no sofá, encostado a cabeça no encosto do sofá. Eu falei, Deus, eu nunca subi sozinho numa tribuna para pregar, mas hoje eu preciso de uma experiência. Eu preciso que o Senhor venha comigo. Eu estava fazendo uma oração, só que uma oração muito simples. Eu disse, eu preciso de uma experiência. Vilela, do nada, do encosto do sofá, veio um vento, bateu na minha testa com uma velocidade, uma força, que me jogou para trás.
Eu fiquei desacordado por uns 40 minutos. Quando eu tentei abrir os meus olhos, estava uma claridade dentro da sala, como se uma luz tivesse nos olhos. Aqui estava vermelho, as pálpebras ficavam vermelhas. Eu fiquei com tanto tremor, que eu me encolhi, fiquei em posição fetal. E eu disse, Deus, não me mata. Se eu fiz alguma coisa errada, me perdoa. E uma voz falou comigo ali dentro, disse, não é a morte. Hoje eu te dou um ministério, eu te dou uma chamada de fogo para as nações. Onde você não conseguir ir, a sua história irá. E tudo voltou à calmaria, consegui abrir os olhos, fiquei de pé, me tremia todo. Abri a porta do quarto, aí a minha esposa que conta, porque eu saí de mim, foi quase que uma epifania. Minha esposa disse que eu fiquei estranho, que eu fiquei com o olhar vidrado, né? Ela disse que eu me troquei, já estava quase na hora do culto, fomos para a igreja sem conversar, eu fiquei na porta da igreja com a mão estendida, como se estivesse abraçando alguém, todo mundo achava que eu estava louco. No meu sentido, tinha alguém do meu lado. E quando o pastor me chamou, aconteceu um fato interessante. Nesse dia a igreja encheu, porque as pessoas ficaram sabendo que tinha um novo pastor, então as pessoas queriam ouvir o que o novo pastor ia falar, porque tinha tido um grande escândalo na igreja. E ao invés do pastor pregar, ele me chamou. Quando ele me chamou, nós temos a cultura de ler a Bíblia de pé. A igreja ficou de pé, eu abri a Bíblia em João capítulo 3, verso 8, e lá está escrito assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando eu li isso, Vilela, as pessoas começaram a cair dentro da igreja. Cair. Não caiu uma, duas. Caíram assim, dezenas. Nós nunca tínhamos tido uma experiência como essa no interior de São Paulo. Foi uma coisa tão... chocou a igreja. Porque ao invés das pessoas caírem e entrar em desespero, veio uma alegria, uma glória, uma unção, uma presença de Deus. As pessoas começaram a chorar, a serem batizadas com o Espírito Santo, é um termo que nós usamos na igreja, começaram a orar em outras línguas. Mas isso não acontecia na igreja antes? Não dessa forma. Geralmente um culto tem que ter alguém para pregar a palavra, aí você convida as pessoas para frente para orar. Eu apenas li a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, veio essa glória que envolveu a igreja. O culto foi até 1h da manhã. Aí nós tínhamos uma congregação num bairro. Mas você pregou? Não preguei. Ah, não pregou? Não tive condições. Mas o que foi acontecendo até 1h da manhã? Deus tomou conta da igreja. Houve nós chamamos de avivamento. As pessoas ficaram sentadas, as famílias se reuniram, começaram a chorar, se abraçar, as pessoas dobraram o joelho, começaram a buscar a Deus. Foi um fenômeno e não tem explicação. Na quarta-feira seguinte, o pastor me anunciou numa congregação que a gente tinha. Teve dons do Espírito Santo? Teve dons, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Dom de língua. Houve profecias, línguas estranhas, cura divina. As pessoas vomitaram enfermidades. Mas eu não fiz nada. Foi o poder da palavra. Não tem explicação. Na quarta-feira seguinte, no bairro que nós chamamos de Vila, aconteceu o mesmo fenômeno. O pastor me anunciou, a igreja encheu, todo mundo queria ver por causa da história de domingo. Eu fui e falei, vou fazer a mesma coisa. Li o mesmo texto. Quando eu acabei de ler, a mesma coisa aconteceu com a igreja. E aí as cidades vizinhas, porque a Assembleia de Deus tinha igreja em todas as cidades. A gente costuma dizer que Correio, Coca-Cola e a Assembleia de Deus se encontra em qualquer lugar do mundo, né? Do Brasil. E as cidades ficaram sabendo e começaram a me convidar. Vai ter culto de jovens, chama um menino lá da cidade de Orlândia. Eu ia, começava a ler, acontecia as mesmas coisas. E aí eu comecei a pregar. E nunca mais parei. E nasceu ali o pastor Marco Feliciano. E como que se transforma no pastor? Alguém tem que... É preciso uma chancela, né? É preciso do ministério, da convenção, né? É preciso que a igreja local... A Assembleia de Deus é uma igreja muito estruturada. Nós temos a igreja local, a igreja regional, que nós chamamos de sede, e nós temos a convenção estadual e temos a convenção geral. A convenção geral representa as Assembleias de Deus no Brasil todo. A convenção estadual é a Assembleia de Deus dentro do estado de São Paulo. A igreja sede, no caso de Ribeirão Preto, era a igreja que comandava igrejas na região. Sim. E a minha igreja era uma congregação, né? Então, é preciso que o pastor da congregação veja em você a sua vocação. Aí, num dia de reunião de obreiros na sede, ele leva o seu nome, você passa por um crivo, vão analisar a sua vida, vão levantar a sua ficha toda, né? Porque a igreja também não pode ter problema. Claro. Né? Precisa saber dos seus antepassados, se você teve problema na justiça, se você é um fugitivo, né? Levanta todos os seus dados. Uma vez aprovado, você passa pelo diaconato,
depois você é consagrado ao presbitério, aí a evangelista e a pastor. Alguns ministérios não entendem assim. Alguns ministérios acham que se a pessoa é pastora, ela já tem que ser consagrada a pastora na hora. Se a pessoa é um evangelista, tem que ser consagrada a evangelista. No meu caso, eu passei por tudo. Eu só não fui evangelista. Eu fui diácono, presbítero e fui consagrado a pastor não no Brasil. Fui consagrado a pastor nos Estados Unidos da América, na cidade de Somerville, no estado de Massachusetts. Por quê? Porque o pastor de lá viu em mim a vocação. Coisa que os pastores do Brasil não haviam visto ainda. Mas você foi para lá ou ele veio? Eu estava pregando lá. Comigo foi tudo muito confuso. Eu não estou entendendo. Como... Vou te explicar. Quando eu comecei a pregar, lembra que eu comecei a sair para pregar? Eu era diácono. Um diácono é o quê? É o que fica na porta. O diácono ele é um oficial da igreja. Tá. Ele fica na porta recepcionando as pessoas. Uma criança faz uma sujeira, ele vai lá e limpa. Sei. Ele ajuda a guardar os carros da igreja. Qual a diferença do diácono e do obreiro? Todo diácono é um obreiro. Ah, tá. O obreiro é quem trabalha na obra. Entendi. Né? Então, o presbítero é um obreiro, o pastor é um obreiro. Né? Então, o diácono é isso. O diácono ele é o oficial. Então, na Assembleia de Deus tem essa hierarquia. Né? Você primeiro é diácono. Né? Então, é o primeiro posto. Você ascendeu. Você deixou de ser um cooperador para ser um diácono. De diácono, você vai a presbítero. De presbítero a evangelista. De evangelista a pastor. Isso, assim, leva trocentos anos, em alguns casos. Como eu comecei a pregar, as igrejas começaram a me convidar para pregar, né, por causa das pessoas, dessas manifestações, eu chegava nas igrejas, alguns pastores, por bondade, diziam, está aqui um futuro pastor pregando. Quem estava lá não escutava o futuro, é o pastor. E começaram a me convidar e me chamar de pastor. Então eu comecei a pregar no Brasil e saí fora do Brasil pregando como diácono, mas todo mundo me apresentava como pastor. Entendi. Como eu acontecia, mas ou seja... Como foi por que você saía do país? Quem te convidava? Como que é isso? As igrejas, eu gravei fitas cassetes de mensagens, né, as pregações, e essas fitas esparramaram. Eu tenho cerca de 30 milhões de DVDs. Mas para comunidades brasileiras lá fora? Lá fora. Algumas fitas depois, alguns DVDs, foram traduzidos e legendados em inglês e espanhol. Né? Eu fiz 86 países do mundo. Já preguei em mais de nos 5 continentes, 86 países do mundo eu já estive. No Brasil, eu preguei. 86 países. No Brasil, eu preguei em 4 mil e poucos municípios. Nós temos mais de 5 mil municípios. Eu preguei em 4 mil deles pessoalmente, indo lá. Eu conheço lugares no Brasil que tem gente que não conhece, só quem mora lá mesmo. Né? Então eu comecei muito cedo. Né? E por conta de tudo isso que aconteceu na minha vida, me desenvolvi muito rápido. Aí os pastores do Brasil tinham medo de consagrar uma pessoa nova, de dar o pastorado para um menino tão novo como eu. Então eles achavam que tinha que esperar. Mas um dia eu estava nos Estados Unidos e um pastor estava lá, ele olhou para mim e disse assim, Deus falou comigo que você é pastor. E lá no Brasil não te consagram, não reconhecem isso. Então eu reconheço o seu pastorado. Traga o seu documento para cá e eu vou lhe consagrar. Eu pedi carta de mudança da igreja do Brasil, levei para os Estados Unidos. Era Assembleia lá também? Assembleia de Deus lá também, Assembly of God. Né? Era a Assembleia de Deus em Boston. E fui consagrado a pastor nos Estados Unidos da América. Né? Na época, a Assembleia de Deus de Boston era ligada ao estado era ligado ao ministério do pastor Thomas Trask, que era de Springfield, Missouri, no estado de Missouri. Ele é o escritor daquela Bíblia, a Bíblia Pentecostal, o pastor Thomas Trask.